Falaremos hoje dos malefícios que a banca portuguesa tem trazido ao nosso país e dos meios para os evitar. Sejam bem-vindos ao Política Impura, na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. A banca portuguesa tem sido um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento do nosso país. Estranhamente, os países não funcionam sem bancos, não funcionam sem crédito, isso é uma evidência, mas o grande problema é que ao longo de séculos até, a banca portuguesa tem, pelos sucessivos problemas que tem causado ao país, tem sido um dos grandes entraves ao seu desenvolvimento. Assistimos, em 2007, à falência do BPN e os cidadãos portugueses, a economia portuguesa, pagaram essa falência, pagaram as fraudes, a corrupção do BPN. Assistimos em 2014 à falência do BES e os cidadãos portugueses estão a pagar e a economia portuguesa está a pagar a falência do BES. Mas isso já vem de longe. No final da monarquia, nos anos de 1890, faliu um grande banco estrondosamente, o Crédito Predial Português, que era dirigido pelo ex-primeiro-ministro José Luciano Castro. O Crédito Predial Português faliu e arrastou consigo a falência de inúmeras empresas e, sobretudo, a desgraça dos aforradores e comerciantes de Lisboa. E a isso não foi indiferente a mudança de opinião, particularmente dos comerciantes de Lisboa, dos aforradores de Lisboa, que se inclinaram para a República e que, passados uns anos, acabaram eles próprios por ser o grande suporte da implantação da República em Portugal. Mas a falência estrondosa, escandalosa do Crédito Predial Português continuou com a falência de outros bancos menos importantes. Faz este ano 90 anos que faliu o Banco Nacional Ultramarino. O Banco Nacional Ultramarino era um dos grandes bancos portugueses que resultou da fusão de outros bancos, da absorção de outros bancos, e que com a Caixa Geral de Depósitos dominava a banca portuguesa. O Banco Nacional Ultramarino faliu e teve de ser socorrido pelo Banco do Estado, que era a Caixa Geral de Depósitos. O Estado teve de suportar os encargos da falência e teve de, então, vê-lo. É curioso, isto aconteceu no regime de Salazar, em 1931. Salazar nacionalizou, indiretamente, através de uma participação da Caixa Geral de Depósitos, que passou a ser o único acionista do BNU, nacionalizou o Banco Nacional Ultramarino. Posteriormente foram ocorrendo várias falências e uma das características da evolução do sistema bancário em Portugal foi que a concorrência entre os bancos foi sendo diminuída. Na década de 1890 havia mais de 50 bancos em Portugal. Em 1933, o número de bancos existentes em Portugal passou para menos de metade desses 50 e tal. Hoje, nos dias de hoje, nós temos uma banca que é constituída praticamente por 5 grandes bancos. O Banco Santander Tota, a Caixa Geral de Depósitos, o Banco Comercial Português, o Banco Millennium BCP e o BPI. E, essencialmente serão estes os bancos
que operam e que detêm cerca de 80% ou mais do volume de negócios da banca portuguesa. Ora, estes bancos, neste momento, aquilo que têm é exatamente, ou quase exatamente, os mesmos preços em tudo. Os mesmos valores nos spreads, os mesmos valores nas comissões, os mesmos valores nos serviços que prestam. Praticamente tudo é igual. E as mesmas taxas de juros também que pagam aos seus depositantes. Ora, isso significa uma coisa, é que não existe concorrência na banca, não existe mercado. O mercado foi destruído pelo oligopólio. E há que acabar com este oligopólio da banca absolutamente escandaloso que impede o desenvolvimento económico do país, nomeadamente por instituir camisas de força a quem tem de recorrer à banca, mas, sobretudo, porque em momentos de dificuldades, quando os bancos estão na falência, é proibido os bancos falirem. E então tem de ser o Estado a meter lá dinheiro para eles falirem, para depois os venderem a privados. Às vezes não se sabe por que interpostas pessoas relativamente aos anteriores administradores, mas que os vendem a privados ao preço de uva mijona. O país não pode mais continuar a suportar os prejuízos da banca, as fraudes, as vigarices da banca. Se tem de suportar porque os bancos são demasiado grandes para falirem, terá de ter outra forma de encarar o negócio da banca. E terá de encarar seriamente a participação na banca num valor pelo menos de 50% nos grandes bancos. Sobretudo a partir do momento em que um banco tem mais de 5% no mercado, o Estado deve ter uma posição dominante no banco, porque se ele falir, causará sérios problemas aos aforradores e ao país em geral. O Estado tem que evitar a todo custo a falência da banca, governando a banca, impondo, nomeadamente, um verdadeiro mercado bancário, impedindo, no fundo, a coligação dos bancos para estabelecerem as suas margens e as suas comissões e os juros que pagam aos depositantes. Para isso, o Estado, participante na banca, tem de criar uma banca que atue como verdadeiro mercado, em que não só o Estado tenha a participação e, portanto, receba as vantagens, já que tem de suportar as dificuldades do banco em momentos de dificuldades, mas que também tenha as vantagens no momento em que a banca tem lucro. Depois, o Estado é a principal, ou terá de ser a principal garantia de concorrência, de existência de um mercado livre a funcionar, que permita que os bancos não atuem em oligopólio, mas atuem num verdadeiro mercado concorrencial, o que beneficiará quer depositantes, quer, sobretudo, os clientes da banca que recorrem ao seu financiamento e aos seus serviços de modo geral. Depois, o Estado deverá também fomentar o nascimento de novos bancos com o volume de negócios inferior a 5% do mercado. Com esse volume de negócios, já não haverá qualquer perigo para o mercado no caso de, sendo os bancos privados, eles falirem. E, por outro lado, eles poderão também ser uma garantia de concorrência para eles próprios pressionarem a grande banca. Neste momento há um conjunto de dificuldades para a criação de bancos. Essas dificuldades devem ser aligeiradas com o aumento
das possibilidades da supervisão bancária intervir para fiscalizar de modo rigoroso o funcionamento dos bancos, criando comissões necessárias a esse fim e impedindo que a corrupção, que a fraude, que no fundo o furto que se verificou, os grandes furtos que se verificaram, os grandes desvios de dinheiro, os grandes crimes que se verificaram nos últimos anos na banca portuguesa e que se têm verificado sempre ao longo de centenas de anos na banca, que esses crimes não ocorram, porque isso só pode acontecer com uma supervisão eficaz. São estes os meios de fazer com que a banca funcione como grande impulsionadora do desenvolvimento do país e o Estado e os partidos políticos devem rapidamente equacionar a possibilidade de intervenção na banca, de modo a que casos como o do BPN e do BES ocorrido recentemente e como outros ocorridos há muitos anos, como o do crédito predial português durante a monarquia ou o Banco Nacional Ultramarino em 1931 durante o salazarismo, que essas falências arrastem consigo graves problemas para o país e graves problemas para os aforradores e investidores nesses bancos. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.